Olá, meus amados do YouTube e também do Facebook. Porque eu quero compartilhar aqui um pequeno raciocínio no YouTube e no Facebook para todos os meus amados que têm ouvido o Evangelho de Cristo, né? Junto comigo, tem compartilhado junto comigo a cada quinta-feira, a cada domingo, né? Que nós compartilhamos junto. Então, meus amados, me veio um nome aqui na minha mente, né? Eu já falei para vocês. Cristo não ministra em cima de um chamado altar de pedra, de madeira. O altar de Cristo está na nossa mente. Ele ministra na nossa mente, porque ele está dentro de nós. Então, me veio uma palavra aqui, filho, né? Me veio essa palavra, uma palavra assim, filho, né? Uma palavra de filho. O que é que eu acharia sobre a palavra de filho, né? Aí eu peguei uma caneta e um papel, eu comecei a escrever aqui um raciocínio aqui, meus amados, eu quero compartilhar com você, né? Então eu vou começar esse raciocínio, porque eu não quero me demorar muito, né? O raciocínio é o seguinte, de hoje é o seguinte: a palavra é filho, que eu já falei, né? Eu escrevi aqui, eu vou apenas ler agora para vocês o que veio do meu raciocínio, para ver se você tem o mesmo raciocínio que eu, se você chegou no mesmo entendimento. É isso que eu tento chegar junto com você, no mesmo entendimento, né? E quem tem, eu escrevi aqui, né? Quem tem 2 ou mais filhos vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Não que você que não tem filho não possa entender, mas para quem tem filhos vai entender muito bem o que eu quero raciocínio, quero levar você no raciocínio, eu quero entrar no seu raciocínio. Então, quem tem 2 ou mais filhos vai entender. No sistema religioso, o pastor diz que ninguém pode repreendê-lo. Isso eu cansei se uma pessoa quer tentar repreender o pastor, ele já vem logo dizendo que ele não pode ser repreendido. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Ele é um enviado de Deus. Ele é o intermediário de Deus. Porque por isso ele não pode ser repreendido, né? Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que o único intercessor entre o homem e Deus é o Espírito Santo. Não existe mais ninguém, mais nada. O único intercessor entre o homem e Deus é o Espírito Santo, que está em mim, está em você, está em todos nós. Mas vamos falar o raciocínio, né? Porque ele é um homem de Deus, né? Ou seja, inclusive, para falar nisso, essa noite eu estava assistindo aquele debate lá na Globo, né? Perdendo meu tempo lá, eu não sei o que é que deu em mim que eu assisti aquele debate todo. Então, tinha um padre lá que começaram a pegar pesado com ele, e ele começou a querer se beneficiar do título dele, né? Dizendo que ninguém podia respeitar um sacerdote. Só para você ver, não existe sacerdote. No ano 70 foi destituído a função de sacerdote, porque o nosso sacerdote nesse pacto é Cristo. Ele é o nosso sacerdote. Então não existe mais homem como sacerdote. Então o padre, quando começaram a pegar, a jogar algumas palavras pesadas para ele, ele disse: não, respeita que eu sou sacerdote. Você tem que respeitar pelo menos sacerdote. Que sacerdote? Você não é nada, padre. Você não é padre, você não é sacerdote. Perante Deus você não é nada. Perante Deus você é um homem igual a nós. E você vai, já você vai entender.
Então, é assim que as pessoas querem se achar. O padre, dizendo que ele não podia pegar muito pesado, porque ele queria um sacerdote, ele respeitasse o sacerdócio. E o pastor é a mesma coisa, porque a palavra do pastor é sacerdote também. É sacerdote, porque naquela época não tinha pastor, não tinha padre. Então, acabaram com desinstituíram a função do sacerdote, eles a resgataram agora como o quê? Como padre e pastor. Mas é sacerdote. Né? Sacerdote esse que não existe. Então são falsos sacerdotes. Tanto o pastor quanto o padre. Falso sacerdote. Porque o nosso sacerdote é Cristo. Então, meus amados, porque ele é um homem de Deus. Ou seja, um escolhido. Né? Mas o resto do povo, agora já vou entrar no raciocínio. O padre lá em cima do altar dele, celebrando a missa, diz que ele é um homem de Deus, é um sacerdote, intercessor do povo, que não existe isso, é mentira, é falso. E o pastor também disse a mesma coisa, que ele é um homem de Deus, ele é intercessor entre a igreja e Deus, negativo. O nosso intercessor é o Espírito Santo. Então, e o resto do povo que estão lá atrás? Aliás, lá na frente, né, que ele está lá. Quem está lá atrás é o pastor lá em cima do altar e o povo está lá na frente. Não são um povo de Deus? Não são homem de Deus, não? Se o pastor diz que é ele o homem de Deus, eu só quero esse meu raciocínio. Se o pastor diz que ele é o homem de Deus, o que é que ele está dizendo com o resto da igreja? Que são os desgraçados. São os infelizes. São filhos do demônio, porque só ele é filho de Deus. Só ele é homem de Deus. E o resto da igreja, o que é que está fazendo ali? Meus amados, raciocínio comigo. Se o pastor é um homem de Deus, o que é que a igreja está fazendo ali? Se ela não é o povo de Deus, não é pessoas de Deus também, não é gente de Deus, não é homem de Deus e mulher de Deus que está lá na frente. Raciocínio comigo. Então, quando o pastor diz que ele é um homem de Deus, ele está dizendo que o resto da igreja são uns desgraçados. É só pôr raciocínio para trabalhar. É só pôr raciocínio para trabalhar. E a igreja recebe, bate palma. Ele chama as igrejas de desgraçado, porque se ele diz que ele não pode ser repreendido porque ele é o homem de Deus, o resto da igreja, o que é que estão fazendo ali? Porque foram para lá para ser povo de Deus, ser mulher de Deus, homem de Deus. Mas nesse momento o pastor diz que o dom de Deus é ele não pode ser repreendido. A igreja tem que ouvir ele, porque ele é o intercessor. Meus amados, você tem que raciocinar. Né? Aí eu sigo aqui, né? E o resto do povo? Se é o pastor que é escolhido de Deus, o resto do povo estão fazendo o quê ali? Se não for escolhido para estar ali, raciocina comigo, meus amados. Se o pastor é o escolhido, o que está fazendo o resto da igreja ali? Se nela não foi escolhido para estar ali. Porque se Deus escolheu o pastor e aquele povo está ali porque eles dizem que foram escolhidos, então todo mundo está num único patamar. Todo mundo escolhido, mas o pastor não diz assim. Eu fui o escolhido. Vocês então não são nada, não são ninguém. E o povo recebe, por quê? Porque não entende da Bíblia, não conhece Deus. Então ali foi por quê? Se eles não foram escolhidos, que sentido faz eles estarem ali? Me responda aí. Se o escolhido é o pastor, se o homem de Deus é o pastor, que sentido faz o resto da igreja estar ali, naquele local? Se eles não forem escolhidos, se eles não são homem e mulher de Deus também. Porque se eles são homem e mulher de Deus também, então estão no mesmo patamar. Porque o nosso intercessor é o Espírito Santo, eu insisto em falar. Mas tem alguns que são mais audácios, né, que diz que eles são irrepreensíveis, né? Eles são irrepreensíveis. Eles são representantes de Deus.
Mas o cristão sabe que o único representante de Deus nessa terra é o Espírito Santo. O único. O único representante. Não existe outro. Se aparecer qualquer um homem aí, seja pastor, seja bispo, seja papa, dizendo que é representante da igreja, manda embora. É falso. Porque o único representante nosso é o Espírito Santo. Aí, que são os mesmos, né? Aí é que não são os mesmos, porque nesse novo pacto só existe um representante, o Espírito Santo, que está em cada um de nós. Em cada um de nós. Se o Espírito Santo não tiver naquela pessoa, só tem um fato do Espírito Santo não estar naquela pessoa, se ela não for filha de Deus. Se ela não for filha, o Espírito Santo não está ali. Temos o mesmo Espírito de Adão. Adão não tinha o Espírito Santo. A Bíblia mesmo diz isso, que Adão não tinha o Espírito Santo, não tinha o Espírito de Deus. Adão tinha um sopro de vida. Então, se alguém não tem o Espírito Santo, porque não é filho de Deus. Aí o Espírito aqui, em cada um de nós. E você deve estar perguntando, e aonde está os filhos? Onde entra os filhos, né? Então, meus amados, se você tem 2 filhos, qual dos 2 é mais filho do que o outro? Poxa, se todos estão ali, porque diz que são filhos de Deus. O pastor diz que é filho de Deus, a igreja diz que é filha de Deus. Então, será que Deus tem um filho mais do que o outro? Se na própria Bíblia diz que nós somos todos igual. Ele nos fez todos igual. Então, meus amados, não existe um filho mais do que o outro. De repente, o pai pode até deixar uma herança maior para algum. Mas isso ele vai ter que fazer o quê? Um documento. Explicando porque é que deixou uma herança maior para aquele outro filho. Mas dizer que filho todos são iguais? Todos são iguais. Filho é filho. Filho é 100% filho. Então, o pastor não pode ser mais filho do que a igreja, que está lá na frente. Todos são iguais. E uma vez que todos são iguais e todos são filhos, Deus fala com todos. Deus fala com todos. Meus amados, Deus nos adotou e nos fez todos nós de filho dele. Então, todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós. Deus não fez ninguém merecedor mais do que um outro. A questão é, se hoje eu prego o Evangelho, não é porque você não pode pregar, não é que você não é um filho de Deus, você não tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, só que se você ainda não teve a coragem de pôr isso para fora, de testemunhar que o Espírito Santo está em você, e você vir dar fruto, fazer esse fruto crescer, esse fruto que está em você precisa crescer. Então, a diferença entre eu e alguns de vocês que estão me ouvindo é que eu peguei esse dom que Deus me deu e estou fazendo ele crescer. E você pode fazer isso também, sem problema. É só você deixar o Espírito Santo te usar. E a pergunta é, você que tem mais de um filho, qual deles é mais filho do que o outro? Todos são iguais. Todos são iguais. A paternidade de filho é igual. Então, não tem essa de o pastor ser mais usado que o outro, porque ele é do mesmo jeito que o pastor é filho, o resto da igreja também é filho.
Mas o filho veja o transtorno que causa dano, o pastor veja o transtorno que causa quando o pastor de quem ele ou um outro, né? Pastor, ele ou outro pastor diz que é um homem de Deus. Com estas palavras está dizendo o quê? Que o resto da igreja são desgraçados. Porque qual é a palavra dele? Nós somos todos filhos de Deus. Não existe um mais nem um menos. Mas o pastor, ele diz que é ele que é o filho de Deus, o representante de Deus. Deus não tem representante homem aqui. O representante de Deus é o Espírito Santo. Então, meus amados, eles causam esse transtorno. E a coisa fica ainda um pouco mais pior, né? A coisa fica um pouco mais complicada ainda, e falta de fé, é quando a pessoa mesmo diz: meu pastor é que é o homem de Deus. Então, ela está rebaixando ela mesma. Ela está se rebaixando a ela mesma. E alteando quem? O pastor. Exaltando o pastor. Ela se rebaixa e exalta o pastor, sendo que eles, todo mundo igual. Não tem ninguém maior do que outro. Todos somos iguais. Mas, infelizmente, a igreja tem essa mania de dizer que o pastor é o homem de Deus. Ah, o meu pastor é um homem de Deus. E você o que é? Se o pastor que é o homem de Deus, você o que é? Está se rebaixando e dizendo que o Espírito Santo, e com essas palavras, ela diz o quê? O Espírito Santo não está nela. Não está nela. Nós não podemos, meus amados, negar o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo não usa essas pessoas. Porque eles negam que o Espírito Santo está nela. Eles negam. Meu pastor homem de Deus, com essas palavras, você mesmo está afirmando que você não é de Deus. Não é de Deus. Se pudesse ouvir a voz do Espírito Santo, ia ouvir ele dizer: não há ninguém mais ou menos do que ninguém. Todos somos iguais. Deus nos fez todos iguais. Meus amados, nós todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. E todos estamos no mesmo patamar. No mesmo. O que acontece é que uns reconhecem, né, que eu acabei de falar, uns reconhecem o Espírito Santo que está dentro dela e quer que todos saibam e não se calem. É isso que eu tenho acontecido comigo. Eu reconheço o Espírito Santo que está aí dentro de mim. E eu me esforço para que todos saibam que o Espírito Santo está em mim. E eu sei que está em você. O problema é que você às vezes tem negado ele. Enquanto outros até sabem que tem, mas negam. Em vez dela fazer a sua história de vida, ela fica contando a história dos outros. É isso que tem acontecido dentro das chamadas igrejas. A igreja, filha de Deus, tem o Espírito Santo e fica contando a história dos outros, batendo palma para os outros, contando o testemunho dos outros. Ela faz tudo dos outros, mas ela nunca tem uma história para contar. Por quê? Ela vive a história dos outros. Quer viver a história de Sansão, quer viver a história de Davi. Tudo pessoas que já morreram. Ela está viva, ela tem que fazer a história dela para ela contar a história dela. E fica batendo palmas por os outros. E uma coisa que entristece o Espírito Santo. É isso. Quando você tem ele dentro de si. Ele quer ser exaltado por você. Mas você nega.
Ele. E você nega. Ele quer, o Espírito Santo quer ser exaltado por você. Em vez de você exaltar o Espírito Santo, você exalta o pastor. Exalta o chamado profeta. Mas o Espírito Santo nunca é exaltado por você. E quando você busca a intercessão de homens, né, pedindo oração, essa intercessão quer dizer o quê? Pedir oração, pastor põe a mão, é isso aí. Aí você está entristecendo o Espírito Santo, porque ele tá em você para esse trabalho, mas ele quer ser reconhecido, você não deixa. Simplesmente você pede a intercessão do pastor, diz que o pastor que é homem de Deus, diz que o pastor que tem o Espírito Santo, você nunca dá nada. Isso entristece o Espírito Santo. Busca a intercessão de homens. Quando ele foi te dado, né? Quando ele foi te dado para interceder, é o Espírito Santo que intercede por nós, por mim e por você. Mas para isso, ele quer ser reconhecido. Quem intercede por mim e por você. A pergunta pergunta para alguém, né? E a pessoa pergunta para alguém se ela gosta de se sentar. Aí eu escrevi aqui, né? Pergunta para alguém, você que está me ouvindo, pergunta para alguém se ela gosta, se essa pessoa gosta de se sentir inútil. A pior coisa que o ser humano sente é quando ela se sente inútil, não sai sem servir para nada. E é assim que o Espírito Santo está dentro de muitas pessoas, mas se sentindo inútil, porque ela nunca exalta o Espírito Santo, nunca conta testemunho do Espírito Santo, só quer contar a história dos outros, bater palma para os outros, dizer que o pastor é o homem de Deus, dizer que o pastor tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo dela, dentro dela, entristecido, porque nunca é exaltado nela. Esse é o raciocínio de hoje, meu irmão. Eu queria compartilhar com você, né? E assim é que o Espírito Santo se sente dentro de uma pessoa que nunca exalta ele. Nunca. É pedindo o pastor para pôr a mão, é pedindo o pastor para orar, pedindo o pastor ir lá na casa dela. Tudo isso entristece o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo para isso. E se não me engano, falando nisso, que nós temos o Espírito Santo para isso, se não me engano, é um assunto que eu tenho a tratar com vocês domingo que vem. Domingo não, no meio da semana, né? Parece que é isso. Eu separei que é a mesma coisa. O Espírito Santo é a mesma coisa dos anjos antigamente. Eram os anjos que davam suporte ao homem no tempo passado. Mas hoje, anjo não intercede mais por nós. Quem intercede é o Espírito Santo. E é isso, meus amados, você precisa reconhecer e entender que o Espírito Santo está em mim, está em você. É ele o intercessor entre você e Deus. Se ele não for seu intercessor entre o homem e Deus, jamais o homem possa fazer nada por você. Ele pode pôr a mão na sua cabeça e nada vai mudar. Ele pode até dizer que vai orar por você, mas nada vai mudar. Porque quem ora por nós, quem intercede por nós, é o Espírito Santo. Então, tá aí o raciocínio, paz e graça, e até o próximo encontro. Amém?